Fala galera, professor Tarcísio aqui. Hoje eu vou falar um pouco sobre ligações químicas, mas antes vou falar sobre a live que nós iremos fazer aqui no YouTube e também lá no nosso Instagram. Então já peço que você segue lá o nosso Instagram Mundo Molecular, onde no dia 1º/3, na terça-feira da semana que vem, nós iremos fazer uma live falando sobre o curso Química para o Enem. Então não perca essa oportunidade. Lá vamos explicar, deixar todos os detalhes, tudo para que você entenda sobre esse curso. Então não perca. Bom pessoal, no vídeo de hoje então vamos falar sobre as ligações químicas. Então vou falar um pouco sobre algumas definições, vamos falar também alguns exemplos e fiz algumas animações que eu tenho certeza que você vai gostar. Então fique até o final do vídeo. Então vamos lá. O que é uma ligação química? O que é uma ligação química? Pessoal, ligação química é uma força que atrai dois ou mais elétrons ou íons para mantê-los unidos. Então percebam como nessa imagem aqui, esses dois átomos estão se aproximando para poder chegar o mínimo de distância possível e assim formar uma ligação. Mas professor, quais tipos de ligação química existem? Quais tipos temos aí disponível na química? Pessoal, eu vou trazer 3 do que nós já conhecemos, que são a primeira, ligação iônica. O que é uma ligação iônica? Vai depender principalmente de íons, ou seja, átomos que eram neutros e viraram íons, ou seja, eles perderam ou ganharam elétron e aí se tornaram essas substâncias positivas ou negativas. A partir disso, você tem ali numa reação química, aonde alguém, ou no caso que seria a substância, né, o átomo, vai transferir elétrons para a outra substância que está reagindo. Ou seja, haverá uma transferência de elétrons entre essas substâncias. E isso caracteriza a ligação iônica. Vamos ver esse exemplo aqui. Então, para ocorrer uma ligação iônica, será dependente da tabela periódica, principalmente da natureza desse átomo e das suas propriedades. Então, por exemplo, normalmente as ligações iônicas ocorrem entre as primeiras famílias ali, ou grupo, né, que ocorre entre os metais alcalinos e metais alcalinos terrosos, com os elementos das últimas famílias ou dos últimos grupos, que normalmente são os halogênios, como flúor, cloro, iodo, bromo e etc. Bom, então trouxe esse exemplo aqui para mostrar para vocês com o cloreto de sódio. Essa reação é uma reação muito exotérmica, ou seja, ela vai liberar muita energia, onde ocorre a reação entre o gás cloro e o sódio metálico. Quando eles reagem entre si, o que vai ocorrer? Tá vendo essa setinha que eu coloquei aqui? Essa setinha demonstra o quê? Que o sódio ele tinha um elétron na sua última camada e acabou transferindo esse elétron para o cloro. Por quê? O cloro é mais eletronegativo, ou seja, ele vai atrair elétrons para si. E aí ele pega esse último elétron aqui que tinha na camada de valência, ou seja, a última camada, né, eletrônica aqui do sódio. E aí o sódio, perdendo esse elétron, ele fica parcialmente positivo, né, porque ele vai se tornar um cátion. E aí o cloro, quando ele adquire esse elétron do sódio, ele vai se tornar negativo. E aí, essas cargas formadas por esses íons faz com que essa atração ocorra e forma uma ligação iônica. Então vejam também essa animação que eu coloquei aqui para vocês, onde na última camada de valência, o elétron vai ser atraído pelo cloro. E aí, depois que eles formam os íons, eles vão ser atraídos, né? E aí vai formar essa força de ligação. Beleza. Qual é o próximo tipo de ligação que existe, professor? As ligações covalentes.
o que seria uma ligação covalente. Diferente da ligação iônica, as ligações covalentes elas ocorrem de uma forma que elas não ocorre a transferência de elétrons, ocorre um compartilhamento de elétrons. Por quê? Normalmente essas duas substâncias, esses dois elementos, eles têm ali valores próximos de eletronegatividade, então não tem como um puxar mais que o outro. Assim, com característica, né, das ligações, que é formar compostos e esses compostos serem estáveis, porque existe uma regra chamada regra do octeto. Se você quiser um vídeo sobre ele, que é um conteúdo bastante abrangente, né, que tem várias teorias ali por trás, é só deixar aqui nos comentários que nós fazemos um vídeo isolado para ele. Então, utilizando essa regra da regra do octeto, todos os elementos, ou quase todos, tendem a se aproximar das configurações eletrônicas dos gases nobres, porque eles, né, por si só, conseguem ficar estáveis sem precisar de uma reação química ou precisar compartilhar ou transferir elétrons. Então, todos os compostos, ou a maioria deles, tendem a formar essas configurações eletrônicas, que normalmente é a regra, né, por isso que é a regra do octeto, que é obter 8 elétrons na sua última camada, ou camada de valência. Então, o oxigênio e o carbono, né, como demonstrados nessa figura, tendem a formar 8 elétrons na sua última camada. O oxigênio ele está localizado no grupo 6 da tabela periódica. Então, para se aproximar dos gases nobres, ele precisa de mais 2 elétrons para conseguir 8. O carbono ele está no grupo 4, então normalmente ele precisa ganhar mais 4 elétrons para conseguir chegar até 8 elétrons na sua última camada. Então, assim, o oxigênio vai compartilhar 2 elétrons, esse outro oxigênio mais 2 elétrons, formando 4 que o carbono precisava. E aqui o carbono vai compartilhar 2 com esse oxigênio e 2 com esse, para que ambos consigam chegar até a estabilidade sonhada. E aí, esse compartilhamento de elétrons forma uma ligação, e essa ligação é chamada de ligação covalente. Por definição, a ligação covalente ela é mais forte do que uma ligação iônica. Então, esses são os elétrons que estão sendo compartilhados entre eles. Eu trouxe esse exemplo aqui demonstrando como ocorre também essa ligação covalente, que é 2 átomos de hidrogênio, tem, né, um elétron na sua última camada, e aí esses elétrons, né, vão se aproximando do núcleo, que no caso é o que vai atrair ele, porque elétron e elétron eles se repelem, e aí formam essa ligação, compartilhando esse elétron, que é o desejável para ele. A estabilidade do hidrogênio não depende de 8 elétrons na sua última camada, mas um próximo a ele, que é um gás nobre, como o hélio. O hélio precisa somente de 2 elétrons para conseguir a sua tão sonhada estabilidade. Então, o hidrogênio, como o mais próximo ali da tabela periódica é o hélio, então ele quer se igualar ao hélio, então ele precisa também de só mais um elétron. Então, ele se junta com outro hidrogênio e aí formam esse H2, que é o gás hidrogênio. Então, percebam que é o seguinte, o elétron aqui, ele vai sofrer, né, a repulsão. E núcleo também vai sofrer a repulsão. Contudo, a atração entre o núcleo e o elétron do outro elemento é muito mais forte, a atração que ocorre entre eles, do que a repulsão entre os iguais. Então, por isso que ocorrem as ligações. Então, vamos lá para o último tipo de ligação que eu trouxe aqui para vocês, que é a ligação metálica. Como ocorre essa ligação metálica? Normalmente, os metais, eles tendem a formar cátions, por eles serem mais eletropositivos.
E esses cátions, ao interagirem entre eles, vão formar uma rede cristalina. E essa rede cristalina forma todo esse arranjo aqui demonstrado nessa figura. E essas bolinhas pretas aqui, ou demonstrado aqui para vocês, são os elétrons. Esses elétrons, eles vão ficar dispersos ali, né, ou colocados aqui como nuvem eletrônica, ou mar de elétrons, etc. Você pode falar isso de diversas formas, né? Você pode encontrar isso em outros livros. Esses elétrons, eles vão ficar livres ou semi-livres, por quê? Porque esses átomos, por eles serem mais eletropositivos, eles tendem a perder esses elétrons da sua última camada. E assim, eles ficam mais livres ali na liga metálica. E aí, isso facilita o quê? A condutividade elétrica. Por isso que metais como metais de cobre, fios de cobre, etc., ligas que contém cobre ou zinco ou qualquer outro metal que esteja ali, tendem a conduzir eletricidade. Então, isso é uma das explicações e uma das curiosidades para esse fenômeno. Então, percebam que esse tipo de ligação ocorre somente entre metal e metal. E esse é um tema que pode ser bem legal para um próximo vídeo, porque os metais são maleáveis. Então deixa aí nos comentários se você gostou e quer saber sobre isso. Bom, pessoal, e aí, o que vocês acharam do vídeo de hoje? Espero que vocês conseguiram compreender o que é uma ligação química, como ela ocorre e quais são os fatores. Aqui eu trouxe exemplos simples, explicações simples, mas que eu tenho certeza que você compreendeu aí direitinho, vendo as animações. Deixem nos comentários também se vocês gostaram da nossa animação, se vocês gostaram dos nossos slides, das nossas informações. Se vocês querem novos conteúdos, então deixem tudo aí nos comentários. E novamente falando aqui para vocês, a live que iremos fazer aqui no YouTube e no nosso Instagram Mundo Molecular, aproveita e segue lá. Vamos falar sobre um curso sobre química para o Enem. Então, fiquem atentos onde lá vamos falar sobre valores, sobre como vai estar estruturado, o que nós vamos fornecer nesse curso. Então, não percam de forma nenhuma. Além disso, temos alguns vídeos aqui no card que você pode assistir e ver aí todo esse conteúdo que nós já temos anteriormente. Temos sobre curiosidades da química, temos conteúdos, temos resolução de exercício, e temos muitos conteúdos que eu tenho certeza que você vai gostar. Então, até o próximo vídeo. Fui!